Retornamos aqui com nossa série do IFMF e agora a gente vai para a sexta parte, onde vamos falar da mecânica do notificador, do código que a gente vai utilizar no notificador, tá bom? Na parte anterior, lembra que a gente já fez a mecânica do disparo do temporizador, fizemos todo o código necessário lá para o disparo do temporizador. E quando fizemos esse código, vocês percebem que a gente chamou, inclusive foi nesse momento que a gente adicionou um notificador, voltamos ao design, adicionamos um notificador. A gente chamou o notificador e passou para ele duas informações, né? Além das informações aqui de texto, né, da mensagem do título, passamos duas informações possíveis aqui, que é o botão 1 e o botão 2, sair e voltar. Então, o que a gente tem que fazer agora no nosso notificador? Né? A gente tem que pegar, né, lá o evento depois de escolher. A gente vai tratar do notificador e também do voltar pressionado, mas é bem mais simples. Mas, enfim, depois de escolher, eu tenho que tomar algumas, né, ações. Então, quando o notificador aparecer para o usuário, né, vai aparecer dois botõezinhos, né, que a gente já definiu lá, um sair e um voltar. E eu tenho que dizer o que vai acontecer quando o usuário clicar em sair e quando o usuário clicar em voltar, ok? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso código, né, vou dar um foco aqui numa outra parte da tela, vou dar um pouquinho mais para cá. Vamos aqui para o nosso notificador e usar o depois de escolher. Bom, vou dar uma ampliada aqui para ficar bem visível. Depois vocês organizem direitinho. Então vamos lá. Depois de escolher. O que eu tenho que fazer aqui no depois de escolher? Olha só. Tenho que usar uma estrutura condicional se, né? E verificar aqui se o jogador escolheu voltar. Tá bom? Primeiro, se ele escolheu voltar. Mas aí percebam que na nossa estrutura condicional, além do se e do então normal que sempre tem lá, a gente tem, em vez do se não, a gente tem um se não se, para fazer um outro teste, ok? Então, vamos adicionar aqui uma estrutura se. Bom, e aí na hora de adicionar aqui o bloco seguinte, vamos colocar o se não se, para ele fazer um outro testezinho aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui no nosso se? Se o jogador escolheu voltar, então como é que eu faço para saber se o jogador escolheu voltar? Olha só, quando eu chamo esse depois de escolher, né, esse evento depois de escolher, ele vem com um parâmetro, né, já pré-definido aqui, que ele chama de escolha. Essa escolha vai ser o quê? Só pode ser, né, duas coisinhas. Lembra lá que a gente olhou no vídeo anterior? Só pode ser duas coisinhas aqui, ó. Ou sair ou voltar, tá? Porque eu só existem esses dois possíveis parâmetros, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar aqui um operador de comparação de igualdade, né? Verificar aqui se a minha escolha é igual a voltar, né? Ó, se o jogador escolheu voltar, então se a escolha é igual a voltar. Então eu posso clicar direto aqui no parâmetro e jogar ele aqui, ó. Olha só que legal. Eu não preciso vir necessariamente aqui em variáveis, mas dá no mesmo, tá, gente? E aí eu pego um texto, né? Jogo bem aqui e digito exatamente o que tem escrito lá no botão, para saber se ele digitou voltar. Lembrando, gente, lá no botão não tem voltar maiúsculo, né? E nem tem voltar, não tem voltar todo minúsculo, tá bom? Lá está escrito voltar exatamente desse jeito. Vamos verificar se isso é verdade. Olha só, voltar, né, com um V maiúsculo. Então, adotem, né, padrões. A gente sempre precisa adotar padrões. Se eu tivesse escrito voltar tudo em maiúsculo, tudo em caixa alta, teria que colocar a mesma verificação aqui, tá bom? E tenho que ter cuidado também com os espaços. Tá bom? Às vezes a gente copia de um lugar para o outro e tal, aquela coisa toda. Aí, sem querer, bota um espaço aqui no final. Esse aqui não é igual a esse outro aqui.
quê? Porque esse aqui está sem espaço no final e esse aqui está com espaço no final. Então prestem bastante atenção nisso. Vou tirar o espaço, vou deixar o voltar. Tem que ser a verificação exatamente como está lá. Então, o que é para fazer se ele escolheu voltar? Se ele escolheu voltar, eu vou simplesmente fechar a tela e volta, né, para o nosso jogo. Então, como é que eu faço para fechar a tela? Eu venho aqui nas minhas estruturas de controle e tem aqui, ó, um rapazinho chamado fechar tela. Ele fecha direto a tela. Ok? E aí eu vou para a minha estrutura do se não se. O se não se é o mesmo se não, só que em vez de ser simplesmente uma situação do falso, né? Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, e se eu colocar só o se não, aí ia ser, se for falso, ele ia executar o se não. Mas no meu caso, eu não quero só que ele verifique se é falso a escolha de voltar. Eu quero saber se ele realmente escolheu sair, tá bom? Por mais que isso pareça óbvio, mas a gente não sabe o que pode de repente dar lá na aplicação. Ele pode clicar numa outra parte da tela, de repente dar um outro resultado inesperado, mas o que eu preciso, o meu comportamento, ele tem que ser, né, bem definido. Eu tenho um comportamento para o voltar e eu tenho um comportamento para o sair, ok? Então, se o jogador não escolheu voltar, eu tenho que verificar se ele escolheu sair. Então eu vou fazer uma outra verificação, eu posso duplicar essa daqui, ó, clica com o botão direito, duplico, aí eu jogo ela aqui, né? Aí eu pego a mesma coisa, verifico se a escolha dele é igual a sair, exatamente como eu digitei lá no outro, ok? E aí o que eu faço se ele disser que é para sair? Ah, então eu vou fechar a aplicação e sair definitivamente do jogo. Perfeito. Lembrando, aqui a gente falou fechar a aplicação e aqui fechar a tela, tá? Então são coisas completamente diferentes. Ó. Eu usei antes fechar a tela, agora eu vou fechar a aplicação. Tudo bem? Por último, o que falta? Falta a gente colocar para um evento para o voltar pressionado, tá bom? Para saber se, né, a gente mandou fechar a tela. O que é esse evento, gente? Na verdade, esse é um evento da própria tela do jogo. Lembra que quando a gente... Deixa eu voltar aqui para o nosso design, só para a gente mostrar isso. Lembra que quando a gente está no jogo, a gente tem todos esses controles que a gente criou, mas embaixo tem aqueles controlezinhos do Android, né? Então eu não tenho como saber se o usuário clicou em um desses aqui, se eu não responder a esse evento. Então o que eu faço? Eu pego aqui, ó, na minha própria tela do jogo, né? Lá em cima e verifica o primeirinho. Vou colocar para o voltar pressionado. Tá? Então quando ele realmente clicar em voltar, tiver com voltar pressionado, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a tela aqui do meu. Okay? Fechar a tela atual. Lembra que existe uma diferença muito grande entre você fechar a tela que você está, a gente tem duas telas, a tela 1 e a tela do jogo, né? E tem a aplicação, que é a aplicação inteira. Então eu só quero que ele volte, né, a tela. É um comportamento considerado consistente. Então, para esse caso aqui, certo? Comportamento aqui adequado para o nosso caso. Então, gente, basicamente é isso, né? E aí no próximo vídeo a gente vai ver uma estrutura de controle um pouquinho mais complexa, que tem esse fluxo aqui, e vamos começar a desenvolver, né? Estamos finalizando já o nosso jogo, falta só mais 1 ou 2 vídeos, e vamos começar a desenvolver uma função para fazer a verificação da questão. Ok?